O Visão CNN recebe agora o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Agradeço por atender a CNN, governador. A gente tem muita coisa para conversar, mas a gente já começou o jornal aí sobre o impacto do anúncio da Copa América ser trazida para o Brasil. Não temos ainda a confirmação oficial do governo brasileiro, mas já foi noticiado pela própria Conmebol. A gente também não sabe quais são as cidades que serão sede. Gostaria que o senhor falasse em nome de Minas Gerais a respeito da realização dessa competição. Boa tarde, Carla. Boa tarde, é um prazer estar com você. Carla, num momento de pandemia em que os hospitais ainda continuam com um nível de ocupação extremamente elevado, em que a possibilidade de uma terceira onda não está descartada, eu avalio como não prudente nós fazermos qualquer evento que tenha aglomeração. A situação do estado de Minas, apesar de estar bem melhor do que a média Brasil, não é uma situação livre de riscos. Então, eu gostaria muito que isso pudesse ser postergado. Da mesma maneira que temos tido campeonatos sem público, que temos tido todas essas medidas no sentido de evitar aglomerações, nós não podemos nos dar ao luxo de brincarmos, de menosprezarmos este inimigo invisível e imprevisível. Então, se houver a possibilidade de se fazer sem público, o senhor poderia estar de acordo com a realização ou mesmo sem o público nos estádios ainda é um fluxo de gente bastante significativo, governador? Sem público, menos mal. Já há hoje o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro que estão operando nessa modalidade, mas com público realmente é algo que não é nem um pouco recomendável nesse momento em que nós estamos ainda com sobrecarga no sistema de saúde. É a situação de Minas e também a situação do Brasil. Bom, a gente fala agora então sobre a convocação dos governadores para depor na CPI da pandemia. Qual a sua posição sobre esse chamamento de alguns governadores? Carla, eu sou da opinião que é necessário total transparência no setor público. Se alguma irregularidade foi cometida, que ela seja apurada. Mas eu sou da opinião que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, tem ferramentas mais adequadas para apurar qualquer irregularidade do que as instituições do Legislativo, os senadores, os deputados. Se a CPI já está instaurada, que ela seja o mais célere possível e o mais eficiente. Porque o que nós precisamos no Brasil são de reformas e não de CPIs que acabam não trazendo nenhum resultado e, como eu disse, que são redundantes em termos de investigação com outras instituições públicas. O senhor vê a possibilidade de um saldo positivo dos trabalhos da CPI ou ela estaria atrapalhando o andamento das atividades parlamentares? Ela, com toda certeza, está atrasando reformas importantes. O que o brasileiro quer é comida no prato, é vacina no braço. E o que o governo precisa fazer são as reformas que vão possibilitar isso. Nós precisamos hoje de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa. Isso é que vai fazer com que o Brasil deixe de ser um dos países que menos cresce no mundo. O brasileiro hoje é mais pobre do que era em 2010. E isso porque nós temos toda essa estrutura legal que impede o desenvolvimento econômico e a melhoria da renda. Isso é que deveria ser o foco do nosso legislativo. Bom, o senhor falou em vacina no braço. Agora eu queria saber como é que está o andamento do ritmo de vacinação em Minas Gerais. Também que o senhor falasse um pouco sobre o ritmo no Brasil. Bom, em Minas Gerais, pela quantidade de municípios, são 853, nós somos o estado que tem o processo mais complexo. A nossa Secretaria Estadual de Saúde tem de levar a vacina para todos esses municípios, que é o estado que mais tem municípios. Apesar disso, nós estamos com uma taxa de vacinação superior, bem superior à média do Brasil.
temos aprimorado a nossa logística a cada dia que passa e desde o início nós temos nos esmerado ao máximo nessa questão. As aeronaves do Estado são utilizadas quando alguma região deixa de ficar sem estoque. Com isso, o processo de vacinação acaba não sendo interrompido. Mas o que nós queríamos, Carla, é o que todo brasileiro quer, mais vacinas. Infelizmente, os laboratórios só vendem para países e ainda temos essa limitação do Ministério da Saúde. Espero que tenhamos boas notícias, as previsões do Ministério da Saúde, caso se concretizem, é que o processo vai até o final do ano. E com certeza um processo mais célere seria muito bem-vindo, porque o que o brasileiro mais quer é superar esse capítulo tão triste, tanto em termos de vida, como também em termos de empregos. Rapidamente, se possível, né, governador? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Visão CNN, governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa tarde. Boa tarde.